Estar com apenas um homem na antiga Hollywood era frequentemente visto como virtuoso, mas algumas beldades icônicas eram rebeldes por natureza. Elas se recusavam a se limitar a um único relacionamento. Aproveitavam sua liberdade e não tinham medo de explorar o amor nos seus próprios termos. Então, quem eram essas mulheres ousadas e quantos homens amaram ao longo do caminho? Vamos mergulhar em suas histórias em detalhe. Ava Gardner. Ava Gardner era frequentemente descrita como possuindo uma beleza encantadora que podia parar qualquer um no caminho. Surgindo de uma criação humilde na Carolina do Norte, ela rapidamente atraiu atenção por seus traços deslumbrantes e presença magnética na tela. Em pouco tempo, foi descoberta por olheiros de Hollywood que reconheceram seu potencial para o estrelato. No entanto, por trás do brilho das câmeras, havia uma vida privada repleta de encontros apaixonados e os tipos de envolvimentos que faziam os colunistas de fofoca salivar. Os relacionamentos de Ava eram frequentemente tão intensos quanto suas performances inesquecíveis, e ela nunca hesitava em seguir seus impulsos, não importando quem estivesse assistindo. Um espírito livre em todos os sentidos, ela recusou ser limitada pelas expectativas da época, abrindo ousadamente um caminho onde respondia apenas a si mesma. Seu casamento com o brilhante, mas volátil, Frank Sinatra permanece uma lenda em Hollywood, repleto de intensas emoções que iam de altos vertiginosos a baixos desgastantes. Muitos sussurravam que seu encanto capturava os corações de outros homens proeminentes, alimentando especulações sobre casos com figuras influentes que eram atraídas por sua vivacidade e confiança sensual. Embora sua vida pessoal iluminasse os tabloides, Ava nunca foi de pedir desculpas por suas escolhas. Ela encarava o romance com a mesma coragem que trazia para seus papéis, sem medo de amar profundamente, discutir em voz alta e ir embora de forma decidida. Em uma época em que atrizes eram frequentemente moldadas pelas expectativas dos estúdios, Ava Gardner quebrou o molde. Ela se deleitava em sua independência, abraçava seus desejos e deixou um legado como uma mulher que viveu intensamente em seus próprios termos intransigentes. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield era o tipo de estrela que atraía a atenção no momento em que entrava em um local. Conhecida por sua figura voluptuosa e sorriso cativante, ela rapidamente ganhou destaque na década de 1950, com papéis cômicos que exibiam seu charme efervescente. Fora das câmeras, ela era igualmente sedutora, ganhando murmúrios sobre seu apetite insaciável por aventura e uma vida privada repleta de escapadas rumorosas. Fofoqueiros seguiam Mansfield aonde quer que fosse, pintando histórias vívidas de encontros clandestinos que mantinham seu nome constantemente em circulação. Algumas histórias até a ligavam ao presidente John F. Kennedy, sugerindo que seu suposto caso era mais uma conquista glamourosa em sua já bem povoada lista de admiradores. Apesar dos rumores turbulentos e das ocasionais reações adversas de outras atrizes, Jayne raramente deixava a opinião pública moldar seu comportamento. Ela era destemidamente ousada, ostentando roupas reveladoras que deixavam o público, e às vezes, os colegas de elenco boquiabertos. Um momento icônico, imortalizado em uma fotografia com Sophia Loren, capturou o olhar de desaprovação de Sophia dirigido ao ousado decote de Jayne. No entanto, Mansfield não se preocupou com a desaprovação, orgulhando-se de viver para sua própria diversão, em vez de se conformar com expectativas educadas. Além das manchetes sensacionalistas, ela tinha um talento genuíno e estrelou filmes memoráveis, incluindo The Girl Can't Help It, demonstrando um timing cômico que complementava seu status de símbolo sexual. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, o espírito indomável de Jayne Mansfield deixou uma impressão duradoura em Hollywood. Mesmo agora, as pessoas continuam fascinadas pela sua mistura de liberdade pessoal desenfreada e brilho radiante de estrela de cinema. Lana Turner. Lana Turner foi descoberto notoriamente enquanto bebia um refrigerante em uma lanchonete. Uma história de origem que rapidamente se tornou manchete e a elevou a um status de sonho em Tinseltown. Ela assumiu papéis que destacavam sua presença sedutora e logo a América ficou fascinada por sua combinação de rosto angelical e sensualidade ardente. Mas sua ascensão ao estrelato também trouxe uma série de envolvimentos românticos, cada um aparentemente mais dramático que o anterior. De líderes de banda famosos a astros de Hollywood, seu pequeno caderno preto teria vibrado com grandes nomes que a achavam irresistível. A vida pessoal de Lana logo se tornou material para todos os tabloides, pois parecia que ela tinha um talento para encontrar paixão em qualquer lugar que fosse. Enquanto seus papéis na tela em filmes como O Destino Bate à Sua Porta solidificaram sua reputação como uma estrela de primeira linha, suas escapadas fora da tela ocasionalmente ofuscavam suas conquistas profissionais. Ela se apaixonava facilmente, amava intensamente e seguia em frente quando a paixão esfriava, nunca se afastando do próximo romance promissor. Esse padrão lhe rendeu a reputação de
tanto sedutora quanto perigosa para os homens que cruzaram seu caminho. Mais notoriamente, o esfaqueamento de seu amante, Johnny Stompanato, por sua filha Cheryl, abalou Hollywood até o âmago, criando um escândalo que perdurou por anos. Ainda assim, Lana manteve um certo misticismo que se recusava a desmoronar sob o escrutínio público. Em uma era dominada por imagens de estúdios cuidadosamente curadas, Lana Turner permanecia refrescantemente, se tumultuosamente, ela mesma. Uma mistura de glamour, paixão e tumulto pessoal que continua a cativar cinéfilos e amantes de fofocas. Diana Dors. Diana Dors irradiava uma energia rebelde que a colocava em uma classe à parte das estrelas convencionais. Originária de Swindon, Inglaterra, ela era às vezes comparada a Marilyn Monroe por seu visual de loira deslumbrante. Mas Diana criou um espaço só seu. No início de sua carreira, ela exalava uma autoconfiança audaciosa que deslumbrava os diretores de elenco, abrindo caminho para Hollywood com estilo. Além de suas curvas reconhecíveis e presença inesquecível, era conhecida por dar festas lendárias que davam o que falar. Sussurros voavam sobre as aventuras em sua mansão, provocando especulações de que os encontros estavam longe de ser pacatos. No entanto, mais do que as festas agitadas, a vida amorosa de Diana alimentava conversas intermináveis. Ela parecia gostar de equilibrar múltiplos admiradores, e nunca hesitava em expressar sua opinião. Críticos e autoridades morais podem ter desaprovado, descartando-a como um exemplo de exagero de celebridade. Mas Diana parecia indiferente aos seus julgamentos. Seus casos variavam de encontros intensos, mas passageiros, a romances completos e de alto perfil que preenchiam as colunas de fofocas com detalhes tentadores. Até mesmo o arcebispo de Cantuária a denunciou famosamente como uma desmiolada. Uma condenação severa que não fez nada para dissuadi-la. Ela combinou seu espírito libertino com talento genuíno, aparecendo em numerosos filmes e mantendo uma base de fãs dedicada. Diana Dors, em última análise, personificou viver sem inibições, entregando-se à excitação e traçando seu próprio caminho em uma indústria ávida por rotular mulheres. Seja aplaudida ou criticada, ela permaneceu uma alma livre, cuja energia é inesquecível nos anais do folclore clássico de Hollywood. Rita Hayworth. Rita Hayworth foi amplamente aclamada como uma das ruivas mais deslumbrantes de Hollywood, famosa por ser apelidada de a deusa do amor, por sua aparência cativante e magnetismo inegável. Nascida Margarita Carmen Cancino, ela passou por uma transformação que envolveu mudar a linha do cabelo e adotar um nome com som mais anglo-saxão, tudo com o apoio dos executivos do estúdio que reconheceram seu potencial de estrela. Com sua atuação hipnotizante em Gilda, ela provou ser capaz de dominar a tela, cativando o público com uma mistura de glamour e vulnerabilidade. No entanto, por trás daquela fachada polida, a vida pessoal de Rita revelava turbulências, desilusões amorosas e uma série de romances que queimavam intensamente e rapidamente. Fora da tela, Rita lutava para encontrar o amor estável que constantemente escapava de suas mãos. Ela se casou 5 vezes, cada união ecoando com grandes esperanças e eventualmente se dissolvendo em arrependimento. Orson Welles, um titã do cinema, tornou-se um dos maridos mais notáveis dela. Juntos, formaram um vínculo breve e apaixonado que terminou tão abruptamente quanto começou. Seu casamento subsequente com o príncipe Ali Khan a colocou como realeza de Hollywood, que brevemente cruzou para a nobreza na vida real. Apesar dessas uniões de alto perfil, a busca de Rita pela felicidade duradoura continuou. Colunistas de fofoca documentavam ansiosamente cada novo romance, convencidos de que sua beleza atemporal deixava os homens impotentes para resistir. Mas no silêncio de sua vida privada, Rita lutava com inseguranças que alimentavam um ciclo de relacionamentos tumultuados. Sua história destaca a natureza agridoce do estrelato, onde o deslumbrante glamour muitas vezes esconde ansiedades profundas. Mesmo com as dores pessoais pesando sobre ela, o encanto duradouro de Rita Hayworth continua sendo uma parte integrante da história dourada de Hollywood. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor possuía um charme que transcendia a mera beleza. Conhecida por seus deslumbrantes olhos violetas e performances magnéticas, ela deixou sua marca em filmes icônicos, como Cleópatra e Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Fora das telas, os dramas da vida real de Elizabeth frequentemente roubavam os holofotes. Com 7 casamentos em seu passado, ela ganhou a reputação por uma exploração romântica sem desculpas. As colunas de fofoca deleitavam-se com seu notório triângulo amoroso quando supostamente tirou Ed Fisher de sua amiga próxima, Debbie Reynolds. Esse tumulto destacou sua ousadia em buscar o que desejava, mesmo que a opinião pública ficasse irritada com suas escolhas. Mas Elizabeth não era apenas uma figura dos tabloides. Seus sucessos na tela eram lendários. Ela assumiu papéis que mostraram a amplitude de seu talento, desde históricos épicos.
dramas locais a narrativas contundentes sobre o cotidiano. Enquanto críticos maravilhavam-se com sua habilidade, fãs estavam igualmente fascinados por seus envolvimentos pessoais, nenhum mais do que seu relacionamento intermitente com Richard Burton. A parceria deles provou ser tão dinâmica, eles casaram e divorciaram 2 vezes, fazendo manchetes a cada reviravolta. O Vaticano uma vez descreveu um dos seus casos como vagabundagem erótica, destacando como até mesmo instituições reverenciadas opinavam sobre suas histórias escandalosas. Apesar da conversa incessante, ela permaneceu desafiadora em sua abordagem ao amor e à vida. Elizabeth viveu sob seus próprios termos, recusando-se a pedir desculpas por sua natureza apaixonada ou por suas repetidas investidas em patrimônio. Em última análise, ela se destacou como uma força poderosa tanto na criatividade de Hollywood quanto nos tabloides. Sensação, eternamente lembrada por sua busca apaixonada por grandes romances e triunfos artísticos excepcionais. Jean Harlow. Jean Harlow, famosa por sua alcunha, a loira explosiva, personificou um novo e audacioso estilo de estrelato em Hollywood, no início da década de 1930. Nascida Harley Ann Carpenter, ela alcançou a fama com uma persona sedutora que redefiniu o glamour para o público da era da Grande Depressão, ávido e por escapismo. Filmes como Red Dust e Dinner at 8 mostraram sua hábil mistura de humor e encanto, transformando-a em um dos talentos mais lucrativos da MGM. Sob os cabelos platinados, no entanto, rumores circulavam sobre intrigas românticas, que rivalizavam com qualquer drama na tela. Harlow era supostamente envolvida em vários casos amorosos, gerando uma onda de especulação entre fãs e colegas. Sua vida privada tomou um rumo sombrio quando ela se casou com o produtor Paul Byrne, uma união marcada por circunstâncias misteriosas e culminando em tragédia quando Byrne morreu a tiro em condições suspeitas. O incidente desencadeou uma onda de rumores. Alguns apontaram para os supostos amantes de Harlow, enquanto outros questionaram a autenticidade de seu casamento. Indomável, Harlow manteve uma dedicação feroz ao seu ofício, entregando falas inesquecíveis com um sorriso malicioso que exalava confiança. Ela continuou a ser um imã para paparazzi e, embora raramente abordasse os rumores, as conversas sobre suas aventuras pessoais nunca realmente cessaram. Infelizmente, sua vida terminou prematuramente quando ela morreu aos 26 anos, deixando um turbilhão de perguntas sem resposta sobre seus envolvimentos fora das telas. Jean Harlow, assim, continua sendo uma figura icônica, uma presença luminosa que introduziu um estilo mais ousado de sexualidade feminina em Hollywood, sempre lembrada tanto pelo seu brilho travesso quanto pelo segredo tentador que deixou para trás. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era uma sensação do palco e da tela, conhecida por sua língua afiada e sotaque sedutor que podia encantar quase qualquer um dentro de ao alcance da voz. Suas performances em produções como The Little Foxes e Lifeboat de Alfred Hitchcock demonstraram sua versatilidade e talento para cativar o público. Fora do palco, as façanhas de Tallulah mantinham a fábrica de boatos girando a um ritmo vertiginoso. Conhecida por sua abordagem desinibida ao prazer, ela confessava livremente inúmeros casos com homens e mulheres, uma postura audaciosa em uma era que favorecia a discrição. No entanto, Tallulah pouco se importava com os julgamentos convencionais, insistindo que tinha o direito de satisfazer seus desejos. Suas festas tornaram-se lendárias por sua decadência desenfreada, e seus conhecidos incluíam outras celebridades que achavam seu charme irresistível e viciante. O espírito boêmio de Tallulah a destacava, deixando muitos fascinados por sua mistura de glamour e energia rebelde. Ela não tinha vergonha de seu apetite voraz por experiências e comentava com humor que tinha experimentado de tudo, menos incesto e dança folclórica. Uma observação que mostrava seu espírito irreverente. Embora alguns a considerassem ousada, poucos negavam sua presença intoxicante. Em um mundo que muitas vezes recompensava a conformidade, Tallulah optou pela honestidade radical, conquistando admiradores atraídos por sua sinceridade genuína. Por trás do exterior audacioso, havia também uma artista comprometida, extremamente orgulhosa de seu ofício. Sua inconfundível voz rouca e talento incomparável para a comédia fizeram dela uma força única em Hollywood e no Broadway. Hoje, ela é lembrada como uma ícone destemida que quebrou normas sociais, lembrando a todos que a autenticidade, por mais escandalosa que seja, pode ser uma forma poderosa de libertação. Ginger Rogers. Ginger Rogers deslumbrava o público como a graciosa parceira de Fred Astaire, o duo de dança cuja magia nas telas em clássicos como O Piccolino e Ritmo Louco definiu uma era. Embora seus passos de dança fossem impecáveis e seu timing cômico afiado, a vida privada de Ginger era igualmente vibrante, marcada por múltiplos casamentos e rumores de encontros clandestinos com figuras poderosas de Hollywood.
Abaixo de seu exterior polido, havia uma mulher destemida em explorar o amor em seus próprios termos. Embora não fosse tão abertamente desafiadora quanto algumas de suas contemporâneas, os relacionamentos de Ginger eram frequentemente dissecados por fãs ansiosos por detalhes sobre quem poderia ser seu novo par. Sua vida amorosa incluiu 5 casamentos, cada um dos quais terminou em divórcio, alimentando a conversa sobre seu coração inquieto. Durante a era de ouro de Hollywood, rumores diziam que Ginger mantinha ligações discretas com homens influentes que achavam seu charme caloroso totalmente irresistível. No entanto, mesmo com as fofocas circulando, ela conseguia manter seu drama pessoal relativamente discreto, preferindo não alimentar as frenéticas revistas com detalhes explícitos. No set, os diretores frequentemente elogiavam seu profissionalismo, uma qualidade que a distinguia de outras celebridades mais extravagantes. Ela colocava paixão em seu ofício, dando ao público vislumbres de sua vivacidade em cada giro leve e linha cômica. Ginger Rogers exemplificava uma estrela que equilibrava graciosamente seu desejo de amor com sua dedicação à tela grande. Apesar de múltiplos romances e separações, ela preservou seu legado como um talento efervescente que conseguia dançar ao redor de seus colegas, tanto no palco quanto na imprevisível valsa dos relacionamentos em Hollywood. Clara Bow. Clara Bow, a original It Girl, encantou a era do jazz com seu espírito animado e sorriso magnético. Saindo de uma infância desafiadora, ela se destacou na cena do cinema mudo com um vigor natural que tornava suas performances inesquecíveis. Filmes como Wings a catapultaram para uma imensa popularidade, onde fãs adoravam sua autenticidade e apelo sensual. Por trás do encanto, no entanto, rumores circulavam sobre sua vida amorosa. O secretário de Clara eventualmente revelou detalhes pessoais, desencadeando um conjunto escandaloso de alegações de que ela supostamente teria romances com todos, desde coestrelas até times de futebol inteiros. Se essas histórias eram precisas ou exageradas, elas cimentaram sua posição como uma figura de Hollywood cujas escapadas pessoais se tornaram quase tão lendárias quanto seus papéis no cinema. À medida que a era do cinema mudo desaparecia e o cinema falado surgia, Clara lutava com novas pressões. Acusações de festejar demais e lidar com vários amantes ampliavam suas ansiedades, contribuindo para a sensação de que estava constantemente sob ataque. Hollywood prosperava com manchetes sensacionalistas e o nome de Clara se prestava facilmente a histórias sensacionais. Apesar desses fardos, ela permaneceu uma figura pioneira cujo charme na tela era inegável. Os fãs achavam seu estilo emocional e cru revigorante, mesmo enquanto ela lidava em particular com um turbilhão de atenção excessiva. Em última análise, seu legado é tanto um testemunho do brilho passageiro da fama, quanto uma advertência sobre a máquina de Hollywood. Clara Bow permanece gravada na história do cinema como um espírito vivaz cuja representação vívida de juventude e paixão definiu os anos 20, provando que o doce sabor da celebridade pode às vezes ter um preço implacável. Bette Davis. Bette Davis foi uma potência cinematográfica, celebrada por seus olhos expressivos e comportamento franco, que frequentemente imbuíam suas personagens com uma energia crua e sem remorso. Filmes como A Malvada e Jezebel mostraram sua habilidade incomum de representar mulheres complexas que não se esquivavam da ambição ou desejo. Fora das telas, esse mesmo espírito feroz transbordou para sua vida pessoal. Bette navegou por múltiplos casamentos, divórcios e casos rumorados com uma determinação que correspondia aos seus papéis ousados. Especulações, ocasionalmente, sugeriam que ela usava seu status de estrela para atrair homens influentes que eram atraídos por sua personalidade ardente e olhar penetrante. Intelecto. Hollywood era fascinada por sua natureza ousada, e Davis, às vezes, se encontrava em desacordo com o rígido sistema dos estúdios. Se ela queria um certo papel ou um pretendente específico, raramente hesitava em expressar sua opinião, não importando a quem pudesse incomodar no processo. Seus envolvimentos pessoais faziam manchetes, especialmente quando tensões surgiam com colegas que se dizia serem amantes fora do set. Embora nunca tão abertamente escandalosa quanto alguns contemporâneos, a vida romântica de Bette carregava uma corrente de paixão e conflito. De fato, ela declarou independência de papéis limitantes e relacionamentos sufocantes. Ainda assim, foi seu foco inabalável na atuação que, em última análise, selou seu lugar na história do cinema. Os fãs adoravam sua abordagem destemida, enquanto os colunistas de fofocas deleitavam-se com seus comentários abruptos e rumores de aventuras nos bastidores. Bette Davis mantinha-se firme como uma estrela que se recusava a ser rotulada, traçando seu próprio caminho tanto no amor quanto na arte. Ela deixou um legado colossal que transcende o mero escândalo, lembrando aos espectadores que o verdadeiro poder reside na busca incessante do que acende a alma. Vivien Leigh.
Vivien Leigh iluminou a tela com elegância e uma ambição feroz. Seu papel como a impetuosa Scarlett O'Hara em O Vento Levou permanece uma exibição inesquecível de vulnerabilidade e resiliência, que lhe rendeu um prêmio da Academia. Ainda assim, além de seu exterior impecável, Vivien lutava com desafios pessoais profundos, incluindo problemas de saúde mental que complicavam seus envolvimentos românticos. Seu casamento de alto perfil com Laurence Olivier, ele próprio um ator reverenciado, inicialmente parecia um conto de fadas, duas estrelas brilhantes cuja química brilhava dentro e fora do palco. Mas a portas fechadas, ciúmes, rivalidades profissionais e o estado mental turbulento de Vivien se chocaram de formas que causaram tumulto. Mesmo assim, havia rumores de que ela se envolveu em casos clandestinos que alimentaram especulações sussurradas em Hollywood. Alguns afirmavam que seu coração inquieto a levava a buscar conforto nos braços de outros amantes sempre que seu casamento parecia sufocante. Apesar dos boatos, Vivien enfrentava a vida com uma espécie de tenacidade delicada. Ela estava determinada a não deixar que desilusões amorosas ou fofocas ofuscassem seu talento. Papéis em filmes como Um Bonde Chamado Desejo exibiram seu notável alcance, consolidando ainda mais sua lenda cinematográfica. A jornada pessoal de Leigh revela uma mulher lutando contra seus próprios demônios enquanto se esforça para manter uma carreira brilhante, embora precária. Embora seus relacionamentos frequentemente ardessem com drama, o apelo duradouro de Vivien Leigh reside em seu compromisso inabalável com seu ofício. Ela permanece um emblema de uma era passada de Hollywood, onde a arte deslumbrante geralmente estava entrelaçada com desilusões amorosas, escândalos e a busca por momentos passageiros de tranquilidade. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, aclamada como uma das maiores atrizes de cinema de todos os tempos, incorporou graça e talento luminoso em clássicos como Casablanca e Interlúdio. Conhecida por sua imagem pura e aparentemente inabalável bússola moral, ela era adorada por públicos que admiravam sua postura escandinava. No entanto, sua vida pessoal chocou os fãs quando ela iniciou um caso controverso com o cineasta italiano Roberto Rossellini, um caso que gerou manchetes mundiais. Casada na época, a decisão de Bergman de deixar o marido por Rossellini indignou os espectadores que haviam passado a vê-la como a personificação da virtude. Políticos a denunciaram, e alguns americanos indignados até mesmo a rotularam como uma influência poderosa para mal. Durante toda a turbulência, Bergman permaneceu resoluta, seguindo seu coração, mesmo quando isso significava destruir a persona impecável que Hollywood havia construído ao seu redor. O escândalo quase destruiu sua carreira, mas sua resiliência e talento incomparável eventualmente abriram caminho para seu retorno à boa apreciação de Hollywood. Seus casamentos e relacionamentos posteriores, embora menos sensacionais, ainda carregavam a aura de uma mulher determinada a ser guiada pela paixão em vez das normas sociais. Ingrid uma vez comentou que preferia viver uma vida plena com erros do que uma meia-vida governada pela cautela. Essa postura desafiadora destacava sua atitude em relação ao amor. Ela o abraçaria de todo o coração, independentemente das reações do público. No final, Bergman é lembrada não apenas por seus papéis icônicos, mas por sua história pessoal de reinvenção. Sua jornada destaca a tensão entre a imagem pública de uma estrela e a realização pessoal, provando que até mesmo boas garotas podem e frequentemente se rebelam quando se trata de assuntos do coração. Joan Crawford. Joan Crawford personificava o glamour do antigo Hollywood, irradiando ambição e sofisticação que a ajudaram a fazer a transição dos filmes mudos para os falados com facilidade. Conhecida por papéis em Alma em Suplício e As Mulheres, ela cultivou uma imagem de elegância austera que a tornou tanto respeitada quanto temida. Nos bastidores, no entanto, persistiam murmúrios de que sua ascensão à fama foi favorecida por alianças estratégicas com figuras influentes. Frequentemente rotulada como aproveitando-se do casting couch, Crawford alimentou especulações de que encantava produtores e magnatas para conseguir papéis cobiçados em filmes. Sejam fundamentados em fatos ou inflados por rumores, os sussurros pintavam o retrato de uma mulher que não tinha medo de usar seu charme para avançar. A vida pessoal de Crawford era igualmente dramática. Ela foi ligada a uma série de homens notáveis, incluindo Clark Gable, Spencer Tracy e Douglas Fairbanks Jr. Essas conexões não apenas alimentaram as chamas de sua reputação, mas também mantiveram seu nome em constante circulação nas colunas de fofoca. O casamento fez pouco para acalmar as especulações, pois suas uniões eram frequentemente de curta duração ou cheias de conflitos. Mesmo assim, Joan nunca se esquivou publicamente das insinuações, determinada a conquistar seu lugar no auge de Hollywood. Os executivos do estúdio podem ter tentado controlar sua imagem, mas ela permaneceu implacável em sua busca pela fama.
Considerada por muitos como uma empresária astuta, ela aperfeiçoou meticulosamente sua persona pública, enquanto continuava a intrigar a portas fechadas. Joan Crawford persiste como um símbolo de tenacidade e autodomínio. Ousada o suficiente para buscar o sucesso em uma indústria notória por devorar seus luminares, e complexa o bastante para deixar os fãs perpetuamente adivinhando sobre a verdade por trás de sua fachada impecável. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era mais do que apenas uma beleza de tirar o fôlego. Ela também era uma mente brilhante, que co-inventou um sistema de salto de frequência que lançou as bases para a tecnologia sem fio moderna. Ainda assim, apesar de seus dons intelectuais, Hollywood concentrou-se amplamente em seu apelo exótico, primeiramente exibido no polêmico filme Êxtase. Considerada uma das mulheres mais bonitas a aparecer na tela grande, Hedy atraiu uma ampla gama de admiradores, incluindo empresários ricos, influentes e colegas estrelas. Rumores abundavam de que por trás de suas feições majestosas e comportamento elegante, estava uma mulher que não tinha medo de se entregar a romances de alto risco, mudando rapidamente de parceiro sempre que a paixão surgia. Ela se casou 6 vezes, refletindo um coração inquieto que aparentemente buscava tanto uma conexão emocional quanto intelectual. Cada casamento apresentava uma dinâmica nova. Alguns maridos apoiavam sua criatividade, enquanto outros se sentiam ofuscados pelo seu poder de estrela. Sussurros de casos extraconjugais surgiam regularmente em tabloides, alimentando uma imagem de Hedy como alguém em busca constante de satisfação. Ainda assim, apesar de toda a atenção sobre seus relacionamentos pessoais, ela constantemente se esforçava para ser levada a sério por suas invenções e intelecto. Em um negócio que muitas vezes reduzia atrizes a musas decorativas, suas inovações permaneceram ofuscadas, até muito mais tarde. Enquanto histórias de envolvimentos nos bastidores às vezes ofuscavam suas conquistas, Hedy Lamarr permanece como um lembrete de que as estrelas eram mais do que sua imagem pública. Ela provou que uma mulher podia ser tanto cativante quanto inovadora, mesmo que seus envolvimentos românticos, reais ou rumores, parecessem distrair Hollywood de apreciar plenamente seu gênio. Em última análise, ela deixa um legado que transcende os estereótipos usuais associados ao escândalo. Mae West. Mae West foi uma força da natureza, usando sua inteligência e sexualidade sem desculpas para redefinir os limites do entretenimento aceitável. Desde o momento em que subiu ao palco com sua peça, Sex, que lhe rendeu uma sentença de prisão por obscenidade, ela transmitiu uma confiança inabalável em seus próprios desejos. Inicialmente, os estúdios de Hollywood tiveram dificuldades para domar sua persona audaciosa, mas os espectadores adoravam seu timing cômico, duplo sentido e senso de identidade ousado. Filmes como Ela o Fez Errado mostraram a abordagem deliciosamente atrevida de Mae a desafiar convenções, especialmente aquelas em torno da sexualidade feminina. Fora de suas aventuras teatrais, dizia-se que Mae desfrutou de muitos amantes, incluindo boxeadores, atores e outros homens atraídos por sua combinação luminosa de humor e sedução. Ela brincou: "Casamento é uma instituição fina, mas não estou pronta para uma instituição", revelando sua aversão a restrições tradicionais. Histórias circulavam sobre seu envolvimento com grandes nomes, mas ela raramente as abordava, preferindo preservar um mistério que mantinha o público fascinados. Quer fosse o boato real ou ampliado, seu persona flamboyant tornava fácil a fixação das histórias. Em uma época em que as mulheres eram advertidas a preservar a modéstia, ela inverteu esse roteiro e construiu toda a sua marca em torno da ousada autoexpressão. Mesmo agora, Mae West permanece como um farol de independência, alguém que se recusou a pedir desculpas por aproveitar a vida ao máximo. Ela reinou como uma pioneira cômica e sexual, assegurando que sua presença em Hollywood reverberasse por gerações, provando que o escândalo pode às vezes ser a pedra angular de um legado duradouro. Lupe Vélez. Lupe Vélez irrompeu na cena de Hollywood com uma energia vibrante que lhe rendeu o apelido de mexicana, Foguetinho. Nascida no México, traçou um caminho triunfante nos filmes mudos antes de passar com sucesso para os falados, encantando o público com seu talento cômico animado e olhos expressivos. No entanto, sua vida pessoal foi igualmente lendária por relacionamentos apaixonados e frequentemente explosivos. Conhecida por sua personalidade tempestuosa, Lupe raramente se controlava. Se ela amava alguém, ela declarava isso do alto dos telhados. Se ela estava com raiva, você sentiria toda a força de sua fúria. Embora os tabloides a retratassem como de temperamento explosivo, estavam simultaneamente encantados por sua busca incansável pelo romance. Os casos amorosos de Lupe eram de alto perfil e tumultuosos, envolvendo personalidades como Gary Cooper e Johnny Weissmuller. Ela se casou com Weissmuller, o Tarzan de Hollywood,
mas o relacionamento deles frequentemente explodia em brigas públicas e reconciliações que alimentavam o circuito de fofocas. Rumores sugeriam que ela deixava um rastro de corações partidos entre outros amantes, principalmente homens que não conseguiam resistir ao seu magnetismo ardente. Além dos relacionamentos oficiais, relações. Murmúrios suaves insinuavam que ela mantinha múltiplos casos secretos, uma alegação que apenas intensificava sua imagem provocante. Apesar do drama, Veles permaneceu uma talentosa comediante, cujo timing cômico foi ofuscado pela cobertura sensacionalista da imprensa sobre suas escapadas românticas. Em um panorama que exigia feminilidade dócil, Lupe Veles abraçou seu espírito feroz, cativando espectadores mesmo em seus momentos mais sombrios. Tragicamente, ela morreu jovem, deixando um turbilhão de rumores sobre suas horas finais. Seu legado perdura como a ousada atriz latina que trouxe risos, emoção e uma enxurrada de aventuras amorosas à era dourada de Hollywood, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe continua a ser um dos rostos mais reconhecíveis do planeta. Seu sorriso radiante escondendo uma profundidade de vulnerabilidade raramente vista pelo público. Ela alcançou a fama com papéis em Quanto Mais Quente Melhor e Os Homens Preferem as Loiras, tornando-se a loira explosiva por excelência da década de 1950. No entanto, cochichos sobre seus assuntos privados logo tomaram o centro do palco. Rumores de envolvimentos com homens poderosos, mais notoriamente o lendário jogador de beisebol Joe DiMaggio, o dramaturgo Arthur Miller e possivelmente até o presidente John F. Kennedy, impulsionaram sua imagem como uma mulher, cujo encanto nenhum homem poderia ignorar. No entanto, por trás dessas manchetes sensacionalistas, havia uma pessoa lutando com problemas de saúde mental e um desejo insaciável por amor verdadeiro. Apesar de conquistar a adoração de inúmeros fãs em todo o mundo, o coração de Marilyn permanecia frágil e incerto. Seus casamentos frequentemente terminavam em desilusão, deixando-a se sentindo isolada em um mundo que a via apenas como um símbolo de glamour. Ela ansiava por validação e empatia, confidenciando suas esperanças a amigos próximos em diários, em vez de aos tabloides que buscavam manchetes sensacionalistas. Muitos continuam convencidos de que seu suposto caso com a família Kennedy representou uma perigosa interseção entre o glamour de Hollywood e o poder político. Enquanto a especulação sobre sua vida privada persiste, a graça duradoura e a destreza cômica de Marilyn ofuscam as controvérsias complicadas. Em última análise, ela é lembrada não apenas por seu sorriso hipnotizante, mas por sua humanidade delicada que espreita sob os holofotes. A história de Marilyn Monroe destaca a verdade comovente de que as maiores estrelas costumam brilhar mais intensamente pouco antes de desaparecerem, deixando para trás perguntas inquietantes que apenas aprofundam sua lenda. Garbo. Greta Garbo foi apelidada de A Divina por sua beleza etérea e presença assombrosa, personificando o mistério durante a era dourada de Hollywood. Idade. Ela declarou famosamente: "Eu quero ficar só." Uma frase que se tornou um bordão cultural, refletindo sua personalidade reservada. Enquanto o mundo a percebia como uma reclusa enigmática, rumores circulavam sobre uma vida privada ativa, cheia de relacionamentos secretos. De supostos romances com outras divas do cinema, a casos sussurrados com magnatas poderosos. A história de Garbo nos bastidores era tão intrigante quanto seu charme nas telas de prata. Embora alguns afirmassem que ela era retraída e desinteressada em relacionamentos pessoais, outros insinuavam que mantinha ligações secretas e intensas que testavam os limites tradicionais. Sua proximidade com a dramaturga Mercedes de Acosta alimentou muita especulação, sugerindo um vínculo íntimo escondido do escrutínio público. A recusa de Garbo em se casar ou reconhecer publicamente relacionamentos apenas alimentou as chamas. Apesar de seu status quase mítico, ela nunca ofereceu explicações, optando por desaparecer de Hollywood no auge de sua fama. Essa evasividade não fez nada para desencorajar rumores. Apenas aumentou a ideia de que seu lado sensual era tão cativante quanto seu glamour nas telas. Recolhendo-se ao isolamento em Nova York, Garbo levou seus segredos consigo até seus últimos dias. Até hoje, historiadores de cinema e fãs analisam diários, cartas e lembranças para montar o quebra-cabeça de seus assuntos pessoais. No final, o legado de Greta Garbo permanece como um testemunho do poder do mistério. Ela provou que às vezes um sussurro de boato pode perdurar mais do que as confissões mais altas, preservando-a como um ícone cujos verdadeiros contornos emocionais permanecem tantalizantes e elusivos. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich combinava a elegância alemã com uma androginia sedutora que deixou Hollywood encantada. Memorável em filmes como O Anjo Azul e Marrocos, ela deleitava-se em desafiar normas de gênero, exibindo ternos sob medida e exalando um charme não convencional que fascinava o público. Fora das telas, ela cultivou uma rede de admiradores que incluía alguns dos homens mais influentes da época.
Sussurros creditavam-lhe um caso com o escritor Ernest Hemingway, que, segundo rumores, estava tão encantado que inseriu vislumbres dela em suas reflexões literárias. O estilo ousado e a personalidade destemida de Marlene convidavam a outros envolvimentos apaixonados. Entre eles, supostos romances com Gary Cooper e John Gilbert. Mas o apelo complexo de Dietrich transcendia seus romances pessoais. Ela era uma defensora ferrenha do antinazismo, dedicando tempo e recursos para apoiar as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, um gesto que demonstrava sua profundidade moral. Sua vida amorosa, embora dinâmica, permanecia envolta em sofisticação. Ela dizia famosamente que se vestia para si mesma, não para atrair um homem, destacando sua independência. Seja se apresentando para soldados na linha de frente ou cantando no cinema, Dietrich exibia um carisma bem afinado que poucos podiam resistir. Embora colunistas de fofoca tentassem vigorosamente desvendar seus muitos casos amorosos rumorados, ela consistentemente evitava confirmações explícitas, preferindo manter sua aura de mistério. Em uma época em que Hollywood insistia em impor papéis fixos às estrelas femininas, Marlene Dietrich quebrou expectativas, conquistando reverência como uma figura icônica mundana. Décadas depois, seu nome continua sinônimo de estilo, coragem e um senso intoxicante de charme secreto. Um testemunho do poderoso encontro entre glamour e enigma na antiga Hollywood.